Muito bom dia, pessoal. Hoje é 17 de julho, sexta-feira, e eu vou resolver agora com vocês os 10 problemas que ficaram, né, para vocês entregar hoje. Eu vou resolver com vocês os problemas aqui, tá? Se o fone de ouvido aparecer aqui é porque eu estou gravando com ele, para ficar mais fácil, diminuir o ruído externo. Então vamos lá. Em 30 gramas de requeijão, 7 gramas são de gorduras. Para que se obtenham 42 gramas de gordura, é necessário que a porção de requeijão seja de. Então, muito simples, nós temos um problema aqui de regra de 3, simples, tá? Então, como que nós fazemos? Nós vamos dividir em duas colunas. Uma coluna nós vamos colocar as gramas de requeijão e na outra coluna as gramas de gordura. Então, 30 gramas de requeijão dá um total de 7 gramas de gordura. Para que se obtenham 42 gramas de gordura, quantas gramas de requeijão nós temos? Então nós temos a regra de 3, que também é chamado de grandeza diretamente proporcional desculpa, ou inversamente proporcional. Eu não sei se todos sabem, mas nós temos dois tipos de grandezas: a diretamente proporcional e a inversamente proporcional. E qual é a diferença entre elas? Na grandeza diretamente proporcional, quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta. Na grandeza inversamente proporcional, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Então, tem mais exercícios aqui sobre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina que um celular custe R$ 1.000. Dois celulares custarão mais ou menos? Se eu aumento a quantidade de celulares, eu vou aumentar o preço. Então as grandezas são diretamente proporcionais. E o que seria uma grandeza inversamente proporcional? Então vamos supor que eu vou pintar uma casa e eu demoro cerca de 10 dias para pintar essa casa. Se ao invés de eu pintar essa casa sozinho, eu tiver com mais uma pessoa, ou seja, duas pessoas, pintarão a mesma casa em quanto tempo? Calma aí. Se aumentou o número de pessoas para fazer um determinado serviço, o tempo vai diminuir, ele não vai aumentar. Então, aí que nós temos uma grandeza inversamente proporcional. Então, se as duas grandezas aumentam, olha o exemplo do celular, aumenta o número de celular, aumenta o preço. Agora, aumenta o número de pessoas fazendo determinado serviço, elas vão fazer junto o serviço, o tempo do serviço diminui. Então essa é a diferença entre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Mas e na hora de resolver? Olha que interessante. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, nós fazemos este multiplicado por este e o resultado dividido por este. E quando a grandeza é inversamente proporcional, nós fazemos este multiplicado por este e dividido por este. Vocês podem ver que nos dois casos nós multiplicamos e dividimos. A única diferença é se nós vamos multiplicar pelo número que está em cima e dividir pelo de baixo, ou o inverso. Aqui nós conseguimos facilmente perceber que são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque se vai aumentar a quantidade de gordura no queijo, com certeza tem que aumentar a quantidade de queijo, tá? No caso aqui está em gramas. Então nós vamos fazer este vezes este e o resultado dividido por este. Olha como vai ficar. 30 vezes 42 e o resultado dividido por 7. Ah, eu posso usar, colocar x igual a isso? Posso sim. Não deixa de ser uma equação do primeiro grau, mas muitas pessoas, não quero trabalhar com x, ou não gosto. A ideia é a mesma, tá? Então, 30 vezes 42, fazendo aqui a multiplicação, isso dá 1.260. Dividido por 7, isso vai dar 180. Alternativa D.
Então, esse primeiro exercício eu demorei um pouquinho mais para explicar, porque tem outros exercícios sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Tá bom? Agora os próximos são um pouco mais rápidos. Então, primeiro exercício já foi. Em um depósito há várias caixas, todas do mesmo tamanho. Se forem feitas pilhas contendo em cada uma delas 6, 8 ou 10 caixas, sempre sobrarão 3 caixas. O número mínimo de caixas nesse depósito é... Muito simples. Toda vez que eu tiver esse tipo de texto, eu sei que eu preciso do quê? Do mínimo múltiplo comum. Como ele disse que eu posso fazer pilhas contendo 6, 8 ou 10 caixas, a primeira coisa que eu vou fazer é o mínimo múltiplo comum entre 6, 8 e 10. Ah, Gilson, mas ele falou que sobram 3 caixas. Isso aí a gente vai deixar para o final, tá bom? Então, quando eu tiver esse tipo de exercício, a primeira coisa, MMC, mínimo múltiplo comum. Por 2, 3, 4, 5. Por 2, copia o 3. 3 não dá para dividir por 2 com o resultado exato, um número natural exato, né? 4 dividido por 2, 2. Copia o 5. Por 2, copia o 3, 1 e 5. Por 3, 1, 1 e 5. Por 5, 1, 1 e 1. Agora nós multiplicamos. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. 60 vezes 2, 120. Ah, professor, eu tenho 120 ali no gabarito, então já é a resposta. Vamos analisar. Lembra dos 4 passos para resolver um exercício: leitura, interpretação, resolução e análise do que ele está pedindo. Eu calculei o quê? O MMC entre 6, 8 e 10. Que, digamos, traduzindo para o português é o quê? É o menor número que está na tabuada do 6, do 8 e do 10 ao mesmo tempo. Esse número é o 120. Só que ele disse que quando eu faço essas pilhas, sempre sobrarão 3 caixas. Ou seja, o número mínimo de caixas nesse depósito é os 120 mais 3. Resposta: 123. Alternativa A. Bem simples, bem tranquilo. Vamos para o próximo. Do total de funcionários que trabalham em uma empresa, 20% já estão aposentados, mas continuam trabalhando. Desse total de aposentados, 34 são homens. A porcentagem de mulheres aposentadas que trabalham nessa empresa é... Então, vamos lá. Passo a passo, com calma. Então, na empresa tem 200 funcionários e 20% já estão aposentados, mas continuam trabalhando. Então, vamos calcular quantas pessoas representam esses 20%. 200 vezes 20. Nós vimos na aula de porcentagem. Isso deu 4.000. Porcentagem, multiplico por 20 e divido por 100. Então, a resposta é 40. Desse total de aposentados, 34 são homens. Então eu sei que das 40 pessoas que são aposentadas e continuam trabalhando, 34 são homens. Mas ele está pedindo a porcentagem de mulheres. Então vamos ver quantas mulheres trabalham nessa empresa. 40 menos 34. Isso dá 6. Aí alguém mais apressado, já descobri a resposta, vai lá e assinala o 6. Tá errado. Por quê? Ele pediu a porcentagem de mulheres. Esse 6 é o número de mulheres. Tá? Como que eu faço para descobrir a porcentagem, para calcular a porcentagem? Nós já vimos em outras aulas também. Uma parte dividido pelo todo multiplicado por 100. Isso vai dar 600 dividido por
200. 600 dividido por 200 é igual a 3%. Alternativa A. Bem tranquilo. Vamos para o próximo. Uma pessoa realiza duas tarefas. Na realização da primeira, gasta 0,6 hora e na realização da segunda, gasta 42 minutos. Qual é o tempo total na realização das duas tarefas? Uma está na forma de número decimal. Então vamos descobrir quantos minutos representam 0,6 hora. Então, 1 hora tem 60 minutos. Para eu saber 0,6 horas, basta multiplicarmos. Isso vai dar. Professor, é 360? Não, olha a vírgula aqui. Ó. Eu faço a multiplicação e depois eu conto uma casa, da direita para a esquerda. Isso dá 36. Ou seja, 0,6 hora é equivalente a 36 minutos. Então, essa pessoa gastou 36 minutos na realização da primeira atividade e 42 minutos na realização da segunda atividade. 36 mais 42, isso nos dará 78 minutos. A gente olha para o gabarito aqui, nós não temos 78 minutos. Por quê? 78 minutos eu posso converter em horas. 1 hora são 60 minutos. 78 minutos, então, será 1 hora e 18 minutos. Alternativa B.